Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a NR3, embargo ou interdição. Embargo implica paralisação parcial ou total da obra. Interdição implica paralisação parcial ou total da atividade da máquina ou equipamento, do setor de serviço ou do estabelecimento. O auditor fiscal do trabalho deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Ou seja, se for constatado na máquina, deve realizar a interdição dessa máquina. Se for constatado no setor de serviço, deve ser realizado nesse setor e assim por diante. Para fins de aplicação dessa norma, o risco é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e a probabilidade de ocorrência desse evento. Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal do trabalho deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. O excesso de risco representa o quanto o risco atual, que é a situação encontrada, está distante do risco de referência esperada após a adoção de medidas de prevenção, que é a situação objetivo. Os descritores do excesso de risco são E para risco extremo, S para risco substancial, M para risco moderado, P para risco pequeno ou N para nenhum risco. A tabela 3.1, ela classifica as consequências a qual o auditor terá que avaliar naquela determinada organização, determinada máquina, determinado equipamento, onde ele esteja avaliando. Então, a primeira consequência é a consequência de morte. Então, pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Uma consequência severa é aquela que pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão ou sequelas permanentes. A consequência significativa é aquela que pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. E a consequência leve pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. E nenhuma consequência significa que nenhuma lesão ou efeito à saúde. A tabela 3.2, ela classifica as probabilidades. Então, como provável, medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas, uma consequência esperada com grande probabilidade de que aconteça ou realiza. Se a classificação for possível, medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantias de que medidas sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça com a possibilidade de que se efetive concebível. E a classificação de probabilidade remota, medidas de prevenção adequada, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento não há garantias de que sejam mantidas sempre a longo prazo, uma consequência é pouco provável que aconteça, ou quase improvável que aconteça. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, setor de serviço ou estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, consideradas as circunstâncias do caso específico, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco substancial. Não passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliações de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum risco, como vimos no slide anterior. Por hoje é só e até a próxima.